Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Malu Santana, eu sou do canal Fita Criminal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu gravo casos criminais reais aqui no canal todas as segundas-feiras. Se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sino de notificações, me segue nas redes sociais. O caso de hoje aconteceu na cidade de Maringá, no Paraná, no ano de 1967, onde Clodimar Pedrosa Lô foi brutalmente espancado e morto. Vamos entender um pouco mais sobre esse caso. Sem mais demora, vamos ao caso de hoje. Ícaro, vinheta. Clodimar Pedrosa Lô nasceu no dia 23 de janeiro de 1952, na cidade de Tauá, no Ceará. Filho de Antônia do Carmo Lô e Sebastião Pedrosa Lô, devido às dificuldades que eles passavam no Nordeste, no Ceará, toda a família decide ir embora para a cidade de Maringá, no Paraná, na década de 50. Lá eles foram recebidos e acolhidos por um tio de Clodimar, o senhor Oésio de Araújo Pedrosa. Ele já morava há algum tempo na cidade de Maringá. Passa-se um tempo e a mãe do Clodimar fica doente. Então, a família resolve voltar para o Ceará. E assim eles fazem. Na década de 60, Clodimar, ainda muito jovem, decide voltar para Maringá, voltar para a casa do tio para poder trabalhar, para conseguir uma vida melhor. Clodimar era ainda muito jovem, menor. Então, com a autorização dos seus pais, ele viaja para Maringá e viaja sozinho. Então, o Clodimar volta para Maringá e passa a morar com o seu tio Oésio. Ele era jovem, só tinha 13 anos na época. Clodimar é descrito por familiares e amigos como um garoto bom, um garoto que nunca se envolvia em confusões, que sempre estava protegendo os seus familiares menores, as crianças. O Clodimar, ainda muito jovem, trabalhou como auxiliar de obras e trabalhou também como engraxate. Passou-se um tempo, Clodimar, então, com 14 anos, conseguiu um trabalho no Palace Hotel, em Maringá. Ele conseguiu esse trabalho através do cunhado do seu tio Oésio, o senhor Silvio Gonzaga de Souza, que já trabalhava no Palace Hotel. Ele trabalhava como tintureiro do hotel. Então, devido já trabalhar no hotel e ter contatos, com o dono do hotel, o seu Silvio conseguiu trabalho para o Clodimar, ainda menor. Naquela época, era comum que menores trabalhassem sem registro na carteira. Clodimar fica muito feliz com a oportunidade de trabalhar no Palace Hotel, porque assim ele poderia ajudar a sua família que estava no Nordeste. Clodimar, então, começa a trabalhar no Palace Hotel. A sua função era maleiro, mas ele fazia um pouco de tudo. Recepcionava os hóspedes, levava suas malas até o quarto que o hóspede iria ficar. E como eu já falei antes, o Clodimar ele estava muito feliz com essa oportunidade de trabalho. O Palace Hotel era do italiano Attilio Farris. Passou-se um tempo, Clodimar agora, com 15 anos, continuava a trabalhar no Palace Hotel. Então, numa quinta-feira, no dia 23 de novembro de 1967, Clodimar Lô sai de casa para mais um dia de trabalho. Clodimar começa a sua jornada de trabalho e seria mais um dia de trabalho normal, só que não foi. Naquela quinta-feira, às 16 horas, da entrada no hotel, Antônio Forte. Ele era um hóspede já conhecido do hotel e ele trabalhava como cobrador para uma loja de nome Alô Brasil. Então o jovem cobrador dá entrada no hotel. Ele carregava com ele uma pasta com o valor de 340 cruzeiros. Dinheiro esse que ele havia recebido das cobranças que ele fazia. Ele assina o livro de hóspedes e confere a quantia que trazia. Clodimar, então, lhe entrega a chave do quarto de número 55. Então, o Antônio Forte se dirige ao seu quarto e, quando chega lá, ele dá mais uma conferida no dinheiro. Então, ele se deita e dorme e acorda somente por volta das 17h10 da tarde. Ele falou em depoimento que, quando acordou, verificou a pasta novamente, conferiu o dinheiro e aguardou em um guarda-roupas. Se trocou,
desceu, atravessou a rua e foi até um bar para tomar café. Esse bar ficava bem próximo ao Palace Hotel. Então, quando ele está nesse bar, ele se lembra de um livro, né, que ele gostaria de ler. Então, ele resolve voltar para o hotel para pegar esse livro. E esse livro, ele está na mesma pasta que ele guardou o dinheiro das cobranças. Então, o Antônio, ele retorna ao hotel para pegar esse livro. Então, ele entra no quarto 55 e quando entra, ele disse que percebeu que a pasta que ele guardava o dinheiro estava em cima da cama, aberta, e ele sentiu falta do dinheiro. Ele então ficou muito nervoso, sai do quarto e vai bater na porta do quarto ao lado. Então ele pergunta, né? A pessoa recebe ele e ele pergunta se essa pessoa viu alguém entrar no seu quarto. E segundo ele, em depoimento, ele diz que a pessoa que o recebeu falou que havia visto o Clodimar no quarto minutos antes. Então ele desce e imediatamente vai falar com a gerência do hotel. O gerente do hotel era o senhor Atílio Farres, o proprietário do hotel. Então ele fala para Atílio o que havia acontecido, que em seguida pediu a presença de Clodimar para dar uma explicação do ocorrido. Pelo menos foi isso que Atílio e Antônio Fortes disseram que aconteceu. Essa foi a versão deles. Essa foi a versão dos dois ao juiz. Já a versão detalhada pelas testemunhas de defesa é totalmente diferente. Eles disseram que no dia 23 de novembro, após a rotina de trabalho começar, o funcionário de serviços gerais do Palace Hotel, Clodimar Pedrosa Lô, carregou malas, limpou a recepção, analisou a relação de hóspedes e verificou quais quartos estariam vagos para que ele realizasse a limpeza e a respectiva organização. Assim, o Clodimar ele subiu até o primeiro, segundo e terceiro andares do prédio. Então, ao cair da noite, o Clodimar ele constatou que tinha muito trabalho para ser feito ainda e que precisaria pernoitar no hotel. Isso sempre acontecia, era comum acontecer isso. E o Clodimar sempre dava um jeito de avisar o seu tio quando uma coisa assim acontecia. Ele sempre pedia para que o cunhado do tio, levasse o recado que ele iria pernoitar no hotel. Ele sempre conseguia ver o seu Silvio entre os horários de 19 horas às 21 horas, que era quando o Silvio ia pegar as roupas para levar para a lavanderia. Só que naquela noite, o Silvio ele não conseguiu pegar as roupas. Quem entregou a rouparia para ele foi o próprio Atílio. Mesmo estranhando o fato, Silvio nada questionou. Então, por volta das 19 horas, Clodimar estava organizando um dos quartos e recebeu o recado de um dos funcionários que o gerente precisava falar com ele urgentemente. Clodimar então parou suas atividades e foi imediatamente à sala de Atílio. Bateu na porta e entrou. E dentro da sala estava Atílio e Antônio Fortes, o cobrador. Então Atílio dirige-se a Clodimar, dizendo para ele devolver o dinheiro do quarto 55, pois eles sabiam que ele havia roubado. Então Clodimar olha para Atílio e fala que não sabe de dinheiro algum. Ele então se explica para o seu Atílio, dizendo que esteve no mesmo andar do quarto do cobrador, porque havia feito uma limpeza rotineira nas outras unidades habitacionais do hotel, mas que não havia entrado no quarto 55, justamente porque estava ocupado. O cobrador Antônio Fortes nada disse. Ficou calado apenas, olhando a conversa dos dois. Só ouviu o Atílio retornar novamente ao discurso e dizer para Clodimar que eles tinham testemunhas do furto. Disse que eu não estou lembrado quem foi este alguém, mas na época eu sabia. E se eu vi o baianinho passando lá na frente? Olha, mas é claro que ele tinha que visto mesmo. Pois ele era a pessoa encarregada disso. Chegava os viajantes, ele subia no corredor, levava lá em cima, descarregava as malinhas, deixava lá e voltava de novo. Claro que viu ele passar num juiz. Então, como Clodimar negava ter furtado dinheiro, Atílio então aciona a polícia. Em poucos minutos depois, a porta do escritório de Atílio se abre novamente.
Dessa vez, 3 pessoas entraram. Eram os soldados da paisana da 13ª Subdivisão da Polícia Militar de Maringá e um funcionário do hotel. Os policiais eram Manuel Gerson Maia, Benerval Merêncio Bezerra e o funcionário do hotel por nome Severino. O primeiro policial, o Manuel Gerson, ele era cearense, nascido na cidade de Nova Floresta e tinha 30 anos. O segundo policial era alagoano e tinha a mesma idade do Gerson, 30 anos. E em relação ao terceiro homem, nenhuma característica dele foi revelada. Então, sobre a orientação do gerente do hotel, os policiais resolveram levar o suspeito para a delegacia. E vieram os dois, o Gerson Maia e o Benerval Bezerra. Naquele tempo não tinha também carro de polícia, tinham 28. 28 era um jipão preto, só de pegar as pessoas e fazer o que eles achavam que era conveniente. Então veio e prenderam o menino. Ele estava limpando o chão na hora. Estava passando o rodo no corredor. Foi preso no trabalho. Isso é que é ridículo, tirar do trabalho para entregar. Durante o percurso, Clodimar foi agredido com socos e pontapés no banco traseiro do tão temido Jeep 28. Chegando ao destino, na sede da 13ª Subdivisão Militar de Maringá, o menino desceu do carro e seguiu para a seção de investigação, para então entrar na sala dos suplícios. Nesse pequeno percurso, era impossível que outro policial não pudesse ver que o adolescente estava sendo conduzido a tortura. No entanto, mesmo que alguém interviesse, era pouco provável que os 2 policiais interrompessem as atividades que estavam planejando. Na sala de suplícios começa o maior sofrimento de Clodimar Pedrosa Lô. E desse momento em diante, só o policial Gerson e o policial Benerval foram documentados como agressores, porque o funcionário Severino só acompanhou o acusado até a delegacia. Então o interrogatório começa. Os soldados então perguntavam para Clodimar sobre o dinheiro. E ele prontamente respondia que não sabia de dinheiro algum. Então, golpes fortes e precisos em locais estratégicos eram desferidos no adolescente. Agrediram o garoto de várias formas, até que se cansaram. Então o policial Benerval utilizou um chicote para bater em Clodimar, para chicoteá-lo. Então, não satisfeitos, decidiram amarrar o garoto em um pau de arara, que era uma forma de Clodimar, então, começa a se debater e a suplicar por piedade, continuando a reiterar a sua inocência. Mas, ao invés de piedade, Clodimar Lô recebeu uma nova sessão de chutes, socos e pontapés. Eles o agrediram nas costas, estômago, rosto e depois açoitaram os seus pés. Por volta das 21 horas, os soldados resolveram tirar Clodimar do pau de arara. O menino tinha vários hematomas em seus pulsos. Os soldados ainda pisaram em seu peito com tanta força que a sola do coturno de um deles ficou marcada no peito de Clodimar. Naquela noite, quem ouviu os gritos de Clodimar nunca mais conseguiu esquecer. Foi relatado que o garoto gritava muito, pedia por clemência, piedade, e em troca os soldados riam muito. Em seguida, eles tiraram a calça de Clodimar e deixaram o menino nu. E com uma agulha espetaram os órgãos genitais do menino. E sempre perguntando pelo dinheiro. E a resposta que o garoto dava era a mesma, que não sabia de dinheiro algum. Não se sabe ao certo o motivo. Talvez levado pelo desespero de tamanha violência que estava sofrendo, ou meramente pela esperança de ganhar tempo, o menino então confessa que pegou o dinheiro. Os policiais então perguntam aonde ele escondeu esse dinheiro. O menino fala que escondeu no Palace Hotel, fala o local, e então os policiais se retiram e vão até o hotel. Então, chegando no hotel, eles ficam no lugar que o Clodimar falou que havia escondido o dinheiro por mais ou menos uma meia hora.
Então eles percebem que estão perdendo tempo, porque eles não encontraram nada. Então eles retornam à delegacia. Então quando eles chegaram lá, eles encontraram Clodimar deitado no chão, dando seus últimos suspiros. Nesse momento, o cobrador Antônio Fortes foi até a delegacia e perguntou sobre o garoto Clodimar. Então foi levado para ver com os próprios olhos tudo o que havia acontecido com o menino. Então ele consegue ver o Clodimar deitado nu, e ele consegue perceber que na boca de Clodimar havia sangue. Então a porta foi fechada e o policial conversou com ele e pediu para que ele esperasse no corredor. Então Antônio Forte ele ficou muito assustado com tanta violência, com tamanha atrocidade. Ele não imaginava que a polícia do interior do Paraná fosse capaz de tratar um simples caso de furto sem mesmo ter absoluta certeza do acusado ter cometido o crime daquela forma, com tamanha crueldade. Então, vendo a impossibilidade de ajudar o garoto, Antônio então fala com o Atílio. Ele tenta convencer Atílio a retirar a queixa, alegando que o funcionário do hotel estava sendo torturado. Só que o Atílio Farres fala para ele que só retiraria a queixa se alguém fosse levado no lugar do Clodimar. Ele propôs que o cobrador fosse a moeda de barganha na negociação com a polícia. Então Antônio Fortes ficou muito assustado e ele acabou fugindo de Maringá, ele desapareceu. Eu que cheguei a conhecer o Antônio Forte. E segundo comentários da época, eu posso dizer o que houve da época do comentário, havia um comentário que ele havia gastado esse dinheiro na zona do Meretrício. E, para justificar perante a empresa que ele trabalhava, ele deu queixa de furto. O menino Clodimar morreu naquela mesma noite, na Sala dos Suplícios, na delegacia de Maringá, na madrugada do dia 24 de novembro de 1967. Clodimar havia sofrido hemorragia interna e o seu crânio teve afundamento. Os policiais responsáveis, quando perceberam que o Clodimar estava sem vida, se apavoraram, porque eles precisavam de uma justificativa. Então eles pegaram o Clodimar e colocaram o seu corpo no Jeep 28 e saíram da cidade de Maringá, sentido a Mandaguari. A certa altura da estrada, eles jogaram o corpo de Clodimar no asfalto. E quando chegaram a um médico, eles falaram que o preso havia se jogado do carro em movimento e que ele havia morrido na queda. Só que o médico não acreditou e informou as autoridades. 2 autópsias foram feitas no corpo de Clodimar, uma em Maringá, outra em Curitiba. No IML de Curitiba ficou comprovado que o menino Clodimar Pedrosa Lô já estava morto quando foi jogado do carro. E no caixão, o corpo de Clodimar Lô estava desfigurado, o rosto inchado, cheio de hematomas, os olhos roxos e dava para ver o crânio que estava afundado. As mãos cruzadas sobre a barriga estavam muito machucadas, roxas e inchadas. E diziam as pessoas que o resto do corpo estava ainda pior. O cortejo fúnebre de Clodimar Pedrosa Lô aconteceu com a presença de mais de 3.000 pessoas. E o caixão não foi levado em carro funerário, não, foi levado na mão. E chegou na frente da delegacia, pararam. Pararam na frente e cuspiam assim para um desaforo, o delegado na frente. Em posição de sentido, e o soldado todo de metralhadora. Como que se você vier pode metralhar. Mas ninguém foi não. Passaram, xingaram, até xingaram na frente. Assassinos, bandidos, mas eles também não responderam nada. Naquele dia, enquanto o cortejo fúnebre passava pela Avenida Paraná, podia-se notar o comércio dos 2 lados baixar suas portas. As pessoas permaneciam na frente, em silêncio. Todos estavam abismados e inconformados com o que havia acontecido com o menino Clodimar. Como eu falei antes, mais de 3.000 pessoas acompanharam o cortejo fúnebre até o cemitério de Maringá, onde Clodimar foi sepultado. Policiais Manuel Gerson Maia
e Beneval Merencio fugiram logo após a morte de Clodimar. Eles só foram presos um ano depois, quando se escondiam no Maranhão. Eles foram presos previamente, mas em razão à demora na prestação jurisdicional, acabaram sendo beneficiados por uma ação de habeas corpus e soltos, e com isso eles nunca mais foram localizados. Atílio Farres, o dono do Palace Hotel, logo após a morte de Clodimar, também foi embora para a Itália. E o cobrador Antônio Fortes não se ouviu mais falar sobre ele. O pai de Clodimar ficou inconformado e jurou vingança. Então, o seu Sebastião Pedrosa Lô, ele voltou a morar em Maringá. Por 3 anos, ele esperou a chance de encontrar cara a cara um dos policiais ou os 2 policiais, para que pudesse vingar a morte do seu filho. Ele também esperou pelo cobrador, mas ele nunca encontrou nenhum deles. Após morar 2 anos na Itália, Atílio Farres volta para o Brasil e volta a morar em Maringá. Ele morava no centro de Maringá, no primeiro andar do prédio da Cunha Rego Tecidos. Então, Sebastião Pedrosa, o pai de Clodimar, ficou sabendo da volta de Atílio a Maringá. E em uma tarde, Sebastião permaneceu em frente ao prédio onde Atílio morava. Viu quando ele saiu e o seguiu por um quarteirão. Na Avenida Brasil, ele chamou o homem pelo nome. Quando Atílio virou-se, ouviu: "O senhor é o seu Atílio?" Ao responder que sim, Atílio foi alvejado 5 vezes, morrendo em seguida. Seu Sebastião permaneceu no lugar, esperou a polícia e se entregou. Então, Sebastião Pedrosa Lô foi levado a julgamento. Ele tinha a opinião pública ao seu lado, mas sua defesa não era tão fácil, porque tratava-se de um réu confesso e havia matado sem dar chance de defesa à vítima. O crime também foi premeditado e movido por vingança. Então, sendo assim, a promotoria tinha uma farta documentação para acusar o réu. Mas os advogados de defesa, Eli Pereira Diniz, Abel Tono e Aires Aniceto de Andrade, conseguiram convencer os jurados e 6 dos 7 membros do júri. E assim, o pai de Clodimar foi absolvido. Ainda hoje, o túmulo de Clodimar Pedrosa Lô é um dos mais visitados no cemitério de Maringá. Sobre a laje, há centenas de plaquetas de metal depositadas por pessoas que dizem ter recebido graças e milagres, após rezarem pedindo a ajuda do menino. E essas visitas, elas não se limitam somente em dia de finados. O túmulo de Clodimar é visitado durante todo o ano no cemitério de Maringá. Clodimar se tornou um personagem histórico na cidade. É um dos mais comentados na história de Maringá. Clodimar também é personagem de um livro, de um longa-metragem e de uma peça teatral. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Me fala nos comentários se você já conhecia esse caso. E mais uma vez eu vou pedir carinhosamente que vocês se inscrevam no canal, que vocês ativem o sino de notificações para que o YouTube ele notifique vocês todas as vezes que eu fizer um vídeo novo. Me sigam no Instagram, Malu Santana Silva. E é isso, gente. Um forte abraço, fiquem com Deus e até breve.